O primeiro movimento é a cascata. Você já deve ter me visto fazendo isso várias vezes. A cascata é esse movimento aqui, é você deixar as cartas caírem de uma mão para outra, como se fosse uma cascata. Certo? Essa aqui é a cascata. Você pode fazer nesse nível médio, você pode fazer baixinho, ou então você pode fazer alto. Então aqui é um pouco, num fundo um pouco diferente, para vocês poderem ver como funciona a cascata. Eu acho que vale a pena você treinar esse movimento, porque ele tem várias aplicações, né? Você pode usar apenas por propósito estético, ou então quando a pessoa devolveu uma carta no baralho, ela botou uma carta aqui em cima, ela pegou o 7 de espadas, tá? E devolveu aqui o 7 de espadas no meio do baralho. Aí você faz aquele movimento que eu já havia comentado. Vamos para a explicação, como fazer a cascata. Bem, o importante, na verdade, é a posição dos seus dedos, né? Eu até preferi sair daquele nosso fundo branco para vocês poderem enxergar melhor e eu poder girar o corpo e você ver de diversos ângulos. O que acontece é o seguinte, o baralho vai estar na sua posição mecânica, você passa para o Beetle Grip. Você vai pegar como se fosse no Beetle Grip, mas um pouco mais fundo. Desculpa, um pouco mais fundo não. Na posição do Beetle Grip mesmo, se você não sabe como é o Beetle Grip, assista os outros vídeos do Magic Online no começo, que eu falo como pegar no baralho, como segurar as cartas, como segurar no baralho, e você vai ver lá. Mas então é o seguinte, eu até falei um pouco mais fundo e eu vou de novo falar que é um pouco mais fundo. Não, na verdade é o Beetle Grip mesmo, o seu indicador, ele fica aqui em cima, pressionando as cartas para baixo, tá? Isso aqui é importante. Então, o polegar e os outros dedos, dedo médio, dedo anelar e dedo mínimo, seguram para um lado, o polegar segura para o outro e o indicador empurra para baixo. Funciona como se fosse uma mola, tá? E assim que o seu indicador começa a soltar, as cartas naturalmente vão cair para sua mão. Certo? É isso aqui. Assim que o polegar e os outros dedos começam a soltar, as cartas vão cair para sua mão. E como as cartas estão envergadas, né, como o seu indicador faz pressão e o baralho fica envergado, as cartas ficam envergadas, você consegue ter a sensibilidade nos dedos para soltar praticamente de uma a uma. Certo? Então essa seria a ideia. Bem, então vamos para a explicação da cascata. Não tem muito o que dizer aqui, é mais a posição dos dedos mesmo e a qualidade do baralho. Se você usar um baralho de plástico, você não vai conseguir ter esse efeito aqui, né? As cartas não vão, porque o baralho de plástico ele cria um vácuo muito grande entre as cartas e elas meio que não se descolam uma da outra, né? Com tanta facilidade assim. Eu já falei sobre baralho em um outro vídeo no Magic Online. Se você está nesse curso grátis aí de técnicas básicas com cartas, lá no começo eu falo sobre marcas e tipos e qualidades de baralho. Assista o vídeo então, se você não assistiu ainda. Mas vamos lá, a posição aqui é a seguinte, o baralho está na sua posição mecânica, ele passa para o Beetle Grip. Você não quer o Beetle Grip fundo, você não quer que muito do seu dedo sobre aqui para fora. Pelo contrário, você quer pouco do seu dedo aqui, pouco. Por quê? Porque você vai ter que deixar as cartas caírem, tá? E aí o indicador tem um papel fundamental aqui, o indicador da mão direita. Ele empurra as cartas para baixo, enquanto o polegar e os outros dedos seguram e não deixam cair. Não deixam as cartas caírem ainda. Mas o indicador empurra para baixo, funciona tipo uma mola. Se você solta o polegar e os outros dedos, você vê que as cartas começam a se desprender. E como o baralho fica envergado, como as cartas ficam envergadas, você consegue ter a sensibilidade de deixar a carta uma a uma caindo. Porque se fosse reto assim, ó, você não consegue. Ó. Aí cai em bloco, né? Só que quando você enverga, você consegue deixar cartas caindo
né, uma a uma, cartas caindo individualmente. Então, o maior segredo aqui é justamente a posição dos seus dedos, tá? Sua mão esquerda está na posição mecânica, sua mão direita pega no Beetle Grip, mas com pouquíssimo dedo aqui sobrando. E aí, o seu indicador pressiona e deixa as cartas caírem na sua outra mão. E só mais um detalhe, o Beetle Grip, o polegar fica assim, vertical. Você não quer fazer vertical. Para fazer a cascata, você não quer o seu polegar na vertical, você quer ele meio que na horizontal, até para você ter mais contato com as cartas, assim, e fica mais bonito. Tem muita gente que faz a cascata, por isso que fica feio essas pessoas fazendo assim, né? Que a pessoa está segurando com o polegar na vertical. A gente vê muito disso no YouTube aí, o pessoal que não tem muita prática, né? Muita orientação de como manusear as cartas. Mas para fazer a cascata, você quer deixar o seu polegar meio que na horizontal, tomando conta dessa parte de trás aqui das cartas, enquanto o seu indicador pressiona e faz tipo uma mola, certo? Tipo uma mola, e aí você deixa as cartas caírem na sua mão. Com um pouco de prática, você consegue ir aumentando a distância e sim, é claro que sim, as cartas vão cair no começo, você vai deixar as cartas caírem, é natural, aconteceu comigo, aconteceu com o David Copperfield, aconteceu com qualquer pessoa que já começou a fazer mágica, tá? As cartas vão cair no chão, mas com o tempo você vai pegando a manha, pegando a prática, e isso já não vai mais acontecer. Essa aqui é a cascata de cartas, o que importa é a qualidade do baralho, né? Então eu estou usando aqui o baralho básico, eu já falei disso no vídeo anterior, no começo desse curso, e a posição dos seus dedos.